Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 431. Indignação pública e uma missão especial atribuída. Depois de xingar, Tsunade continuou a pegar a carne que Takuya havia cozinhado. A guerra com a Vila da Névoa não vai acabar tão cedo. Konoha ainda precisa se segurar. Por sorte, estamos lidando com apenas uma frente, então a pressão não é esmagadora. Os shinobi da linha de frente também podem se revezar para fazer pausas. Já aprovei os pedidos de licença de Minato e Navaki. Eles voltarão em alguns dias. Guerras ninjas não podiam ser decididas em uma única batalha de larga escala. A menos que a diferença de poder fosse enorme, pequenas escaramuças ainda seriam a norma. Os compromissos de ida e volta significavam que levaria muito tempo, o que por sua vez exigia rodízio para descanso. É bom para eles voltarem e descansarem um pouco. Contanto que nenhuma surpresa aconteça, Orochimaru e Jiraiya devem ser capazes de se manterem firmes. O incidente com a besta com cauda ficando furiosa é improvável que aconteça novamente. Durante os estágios iniciais da guerra, Yagura causou todo tipo de problema, mas Orochimaru permaneceu firme como uma rocha. Foram apenas as ações inesperadas do terceiro Mizukage que o pegaram desprevenido. Agora que a situação havia se estabilizado, tudo se resumia a qual lado cederia primeiro. Comparada à Vila da Névoa, Konoha tinha fundações mais fortes e estava em vantagem. Ao ouvir isso, Tsunade não conseguiu evitar xingar. O terceiro Mizukage é um lunático. Ele até ousou jogar os Jinchuriki de sua vila no campo de batalha e deliberadamente soltou uma besta com cauda só para tentar nos dar um golpe fatal. Graças a Deus conseguimos segurá-lo, ou estaríamos em apuros. Como um louco como esse se tornou Mizukage? Esqueça, não vamos pensar nisso. Tsunade balançou a cabeça, a preocupação estampada em seu rosto. Na verdade, estou mais preocupado com a Vila de Pedra do que com a Vila da Névoa. A Vila de Pedra vem expandindo seu alcance de atividades, e isso não é um bom sinal. A ambição da Vila de Pedra era óbvia para qualquer um que não fosse cego. Durante a Segunda Guerra Shinobi, se não fosse pela Vila da Nuvem causando problemas na retaguarda e forçando Onoki a se concentrar ali, Konoha e a Vila de Pedra poderiam ter tido um confronto inevitável. Desta vez, Onoki parecia pronto para agir. Se a Vila de Pedra realmente se juntar à guerra, então eu... Tsunade parou de repente no meio da análise e seu olhar se voltou para a porta da sala privada. Passos apressados se aproximavam rapidamente. Era Kushina, e ela parecia ansiosa. Bang! A porta da sala privada foi aberta à força. Kushina, tendo retornado, encostou-se no batente da porta, ofegante. Takuya, Tsunade, o escritório do Hokage acabou de divulgar um anúncio. Muitos aldeões já se reuniram e estão indo em direção ao escritório do Hokage. Eu sabia que isso aconteceria. O rosto de Tsunade escureceu, seus hashis estalando em suas mãos. Takuya largou os hashis surpreso. O anúncio já foi divulgado? Com base na forma como os superiores normalmente operavam, eles definitivamente escolheriam manter isso em segredo por um tempo. Mas de alguma forma as coisas mudaram. O anúncio sobre as negociações de paz saiu, muito mais rápido do que o esperado. A realidade é que, para os moradores, o fato de haver ou não reparações de guerra da Vila de Areia não mudou muito suas vidas cotidianas. Mesmo que houvesse reparações, o dinheiro não iria diretamente para os bolsos deles. Se não houvesse reparações, nada realmente mudaria para eles. A diferença estava no impacto psicológico, na sensação de perda. Era difícil para os moradores aceitarem. Se Konoha precisava ou não dessas reparações era uma coisa, mas se você escolhia aceitá-las era outra. No grande esquema das coisas, mesmo sem as reparações, Konoha não seria reduzida a apertar o cinto. Mas a questão era que as reparações estavam lá para serem tomadas, mas eles escolheram não tomá-las. Isso levantou muitas questões. Quando os moradores descobriram a verdade, não houve como evitar a indignação, mesmo que não fosse algo com que eles realmente devessem se preocupar. O que fazemos agora? A situação lá fora estava se aproximando do caos, e muitos moradores já estavam expressando descontentamento significativo. Se a vila não respondesse rapidamente, o tumulto só aumentaria. Acalmar. O rosto de Tsunade estava sombrio e ela cerrou os dentes. O velho disse que daria uma explicação aos aldeões. Não precisamos interferir ou nos preocupar com isso. Kushina, vá para casa e descanse por enquanto, e evite andar por aí sem rumo. Acabei de comer. Preciso voltar. Não quero que ninguém tire vantagem desse caos. Mesmo com a cabeça zumbindo por causa do álcool, Tsunade não conseguia ficar parada. Não era nada mais que a preocupava, era Danzo. Ela estava preocupada que o velho conspirador tiraria vantagem da situação. Mesmo que todos os membros da raiz Nambu tivessem sido eliminados, Tsunade não acreditava que Danzo estivesse completamente sem aliados. Aquele velho sempre se escondeu profundamente. Quanto aos moradores furiosos, esse era o problema do terceiro Hokage. Ele havia criado essa situação, para que pudesse lidar com a reação dos aldeões. Isso está realmente certo? Pakura estava visivelmente confuso, observando Tsunade ir embora furiosa, seguida por uma preocupada Kushina. Tsunade ainda era ela mesma se ela era capaz de correr e pular, então ela estaria bem. Embora ela ficasse em um estado de estupor bêbado por um tempo, pelo menos meio-dia. Esqueça. Vamos voltar e descansar. Tsunade ficará bem, disse Takuya. E talvez eles até consigam ver um espetáculo bem divertido. Levando Pakura com ele, Takuya saiu do restaurante de panela quente. Andando pela rua, ouvindo as pessoas falando sobre a situação, ele sabia que as coisas tinham piorado. Mais e mais pessoas estavam aprendendo sobre isso. A maioria estava visivelmente furiosa. Muitos aldeões se reuniram em pequenos grupos, indo em direção ao escritório do Hokage. Claramente, eles queriam uma explicação do terceiro Hokage. A indignação pública não é facilmente reprimida. Mesmo que o terceiro Hokage conseguisse acalmar os moradores, esse assunto não terminaria tão facilmente. Senhor Takuya,
O ninja da Anbu apareceu, pondo fim ao plano de Takuya de assistir ao drama se desenrolar no escritório do Hokage. Takuya parou no meio do caminho. O que está acontecendo? O Anbu curvou-se. Lady Tsunade lhe deu uma tarefa importante. Você deve executá-la imediatamente, e não tem permissão para sair até que a comoção acabe. Com isso, ele entregou um pergaminho de missão. Bem, tanto para assistir ao drama. Que tipo de missão poderia ser essa? Takuya suspirou, sentindo-se resignado. Mas, enquanto ele desenrolava o pergaminho, seus olhos se iluminaram. Embora a missão tomasse um bom tempo, era uma que ele gostava. Enrolando o pergaminho, Takuya limpou a garganta. Volte e diga a Tsunade que ficarei de olho em Danzo e não o deixarei sair de sua residência. Bondade. Takuya não pôde deixar de se maravilhar. Tsunade certamente sabia como aproveitar uma oportunidade. Enquanto o terceiro Hokage e o conselho estavam ocupados lidando com a reação pública, ela imediatamente lhe atribuiu uma missão. Para monitorar Danzo. Céus, Takuya estava emocionado. Ele não estava apenas grato a Tsunade, ele estava apaixonado por essa missão. Ele queria há muito tempo manter o controle sobre Danzo, mas o terceiro Hokage não permitiria. Agora a oportunidade havia chegado. Quanto à aprovação do terceiro Hokage, isso não importava mais. O pergaminho da missão continha o selo do Hokage. O selo deve ter sido carimbado por Tsunade. Se o terceiro Hokage ficaria bravo depois, quem se importava? Entendido. O ninja da Anbu lançou um olhar estranho para Takuya antes de sair. Capítulo 432. Quem disse que a vigilância deve ser secreta? Eu vou vigiar você abertamente. Rumores sempre sugeriram que Takuya e aquele homem tinham um relacionamento terrível. Mas agora parecia terrível, era para dizer o mínimo. Receber uma tarefa para monitorá-lo parecia fazer as sobrancelhas de Takuya literalmente dançarem de alegria. Isso foi simplesmente perfeito. Ei, Danzo, você finalmente teve seu dia. Ha. Caminhando pela rua, Takuya não conseguiu evitar rir alto. Ele estava esperando por este dia há muito tempo. Mesmo que a vigilância não durasse muito, Takuya estava determinado a tornar a vida de Danzo miserável enquanto durasse. Naquela época Danzo vigiava, o observava e tornava sua vida miserável. Agora era a vez dele. Danzo, você está pronto para isso? A casa de repouso de Danzo ficava em um pequeno pátio não muito longe de onde os clãs Sarutobi e Shimura residiam. Normalmente havia Anbu posicionados por perto para manter as pessoas afastadas. Mas com alguns dos Anbu afastados para lidar com a comoção no escritório do Hokage e a escassez de mão de obra desde o expurgo dos Anbu, Tsunade simplesmente entregou a tarefa a Takuya. Você sempre quis mexer com Danzo, certo? Aqui está sua chance. A residência de Danzo agora tinha 2 hóspedes inesperados. Esses eram alguns dos peões secretos de Danzo. Embora Tsunade tivesse expurgado a Anbu e detido todos os membros da raiz, Danzo ainda tinha pessoas dispostas a trabalhar para ele. Afinal, Danzo operou nas sombras de Konoha por muitos anos, sua rede era extensa. Lorde Danzo, os aldeões estão furiosos após o anúncio. Mais e mais deles estão indo para o escritório do Hokage. A indignação pública com o anúncio deu uma oportunidade a Danzo. Ele estava pensando em como manipular a situação para sair daquele lugar miserável, recuperar o poder que acreditava que deveria ser seu e fazer o que queria. Sentado em sua cadeira com um olho e um ombro envoltos em bandagens, Danzo perguntou indiferente. E o centro de pesquisa? Devido à falta de fundos, equipamentos e materiais, e com Orochimaru longe da vila, a pesquisa estagnou. Tsunade. Chakra rompeu da mão de Danzo, e a bengala que ele segurava se quebrou em pedaços. Tudo o que ele sempre pensou foi em restaurar seu corpo, mas Tsunade continuou cortando recursos. E com a guerra em andamento, sua pesquisa colaborativa com Orochimaru foi colocada em espera. Isso tornou cada vez mais difícil para Danzo recuperar seu corpo. Pensar em seu corpo quebrado, sem apoio na vila e até mesmo no terceiro Hokage tendo desistido dele fez Danzo ferver de raiva. As ações do terceiro Hokage provocaram a ira do público, e isso lhe deu esperança. Danzo imediatamente chamou seus subordinados do centro de pesquisa, mas antes que pudesse expor seu plano, ele sentiu alguém se aproximando. Era alguém de quem ele particularmente não gostava. Takuya Yagami? Por que ele estava aqui? Takuya não escondeu sua presença de forma alguma. Ele se aproximou abertamente da residência de Danzo, e embora a missão fosse monitorar, o método de vigilância cabia a Takuya. Ele podia ficar nas sombras ou se destacar corajosamente em campo aberto, com os olhos fixos em Danzo. Entre a vigilância secreta e a vigilância aberta e descarada, Takuya preferia a última. Essa era uma oportunidade rara. Como ele poderia não aproveitá-la ao máximo para enojar Danzo? Sentindo-se perplexo, Danzo gesticulou para que seus subordinados se escondessem por enquanto. Pegando uma nova bengala, Danzo saiu mancando da sala secreta. O que você está fazendo aqui? Ao entrar na sala de estar e parar na varanda de madeira, Danzo viu Takuya descansando no pátio, com as pernas cruzadas. E Pakura parada atrás dele como uma seguidora obediente. O rosto já taciturno de Danzo ficou ainda mais sombrio. Estou aqui para monitorar você. Takuya lançou um sorriso brilhante e exagerado para Danzo. Surpreso? Não viu isso chegando, viu? Eu, Takuya Yagami, não estou aqui para causar problemas. Estou aqui para monitorar você. Além disso, não existe nenhuma regra que diga que a vigilância deve ser feita em segredo, certo? Quando eu, Takuya Yagami, observo alguém, prefiro ficar bem à vista, garantindo que você me veja a cada segundo, olhando diretamente para sua alma. Ridículo. Ao ouvir isso, a expressão já escurecida de Danzo ficou preta como breu. Ele agarrou sua bengala firmemente, batendo-a no chão várias vezes enquanto gritava com raiva. Eu sou um conselheiro do Hokage. Que crime cometi para merecer ser monitorado? Ah, ele está ficando chateado. Ele está realmente ficando chateado. Quanto mais irritado Danzo ficava, mais feliz Takuya se sentia.
Quem disse que você precisa cometer um crime para ser monitorado? Eu, Takuya Yagami, nunca cometi um crime, mas não estive sempre sob vigilância? É que quando os outros estão sendo observados, está tudo bem, é justificado. Mas quando é você, Danzo Shimura, sendo observado, de repente é inaceitável. Takuya balançou o dedo, com um ar de arrependimento na voz enquanto se dirigia a Danzo, o grande conselheiro do Hokage. Oh, espere, você não é mais o conselheiro do Hokage. Você é apenas um velho forçado a se aposentar e viver o resto dos seus dias aqui. Quanto a crimes, você já não cometeu o suficiente deles. Estou com vergonha de sequer mencioná-los. Quem lhe deu autoridade para me monitorar? Danzo tremia de raiva. Se tivesse poder, teria derrubado Takuya com sua bengala ali mesmo. Takuya deu de ombros. Velho, você acha que eu estaria aqui só para monitorar você, ou, sejamos realistas, para te enojar, sem nenhuma missão oficial? Deixe-me esclarecer, minha missão é ficar de olho em você. Pessoalmente, penso nisso como uma tarefa para tornar sua vida miserável. Afinal, você fez muita coisa para tornar minha vida miserável no passado. Só estou retribuindo o favor. Quanto à autoridade, bem, quem você acha que tem o poder de me designar para monitorar Danzo Shimura? Takuya tinha um pergaminho de missão de Tsunade, com o selo do Hokage, mas não havia como mostrá-lo a Danzo. Por que ele deveria deixar um velho observado e desonrado ver suas ordens? Isso seria generoso demais. Você... As narinas de Danzo se dilataram de fúria, e ele estava prestes a atacar quando percebeu que essa situação não era tão simples. Takuya podia odiá-lo o suficiente para querer vê-lo morto, mas ele não viria aqui para provocá-lo abertamente sem razão. O fato de Takuya ter entrado abertamente em sua residência, provocando-o e chamando de velho, significava que Takuya de fato tinha ordens de monitorá-lo. Embora a autoridade de Danzo tivesse sido retirada, ele já havia sido conselheiro do Hokage, e ninguém ousaria monitorá-lo sem um bom motivo, a menos que houvesse uma ordem do Hokage. Sarutobi, foi você? O pensamento de que o terceiro Hokage poderia ter ordenado que Takuya o vigiasse deixou Danzo perturbado. Se sua suspeita estivesse correta, isso significava que ele realmente havia sido abandonado. Perder sua posição oficial deixou alguma esperança de recuperação, mas ser colocado sob vigilância significou que Danzo foi descartado, considerado uma peça inútil no tabuleiro. O melhor cenário era que ele ainda poderia viver seus dias em paz. O pior cenário era que até isso lhe seria tirado. Capítulo 433. Saia e eu vou te derrubar. O terceiro Hokage pode não resolver suas antigas contas, mas Tsunade resolverá. E ela fará tudo com muito cuidado. Quando Tsunade garantir sua posição e poder, certas coisas definitivamente serão trazidas à tona. Nesse ponto, nem mesmo o terceiro Hokage será capaz de detê-lo. Koharu e Omura podem estar bem, eles podem acabar aposentados em casa. Embora eles gostassem de causar problemas e fizessem sua cota de ações sujas, não era o suficiente para torná-los irredimíveis. Mas Danzo é diferente. As coisas que ele fez são o suficiente para fazê-lo desejar a morte sem um cemitério. Nem mesmo o terceiro Hokage seria capaz de substituí-lo. O coração de Danzo afundou. Eu quero ver o Hokage. Tudo que eu fiz foi pela vila, pelo seu futuro. Você não tem o direito de me colocar sob vigilância. Apoiado em sua bengala, Danzo se preparou para sair. Ele queria perguntar pessoalmente ao terceiro Hokage por que Takuya foi designado para vigiá-lo. Danzo está realmente em pânico agora. Takuya não conseguiu evitar a vontade de rir. Neste momento, Danzo parecia, bem, um pouco patético. Afinal, seu maior apoiador era o terceiro Hokage. Se até mesmo o terceiro o abandonasse, isso significava que problemas sérios estavam a caminho. Alguém poderia culpá-lo por estar desesperado? Sinto muito, mas você não pode sair deste complexo. O sorriso de Takuya desapareceu, substituído por uma expressão séria. Ele estalou os dedos, sinalizando para Pakura guardar a porta. Ninguém sai sem sua permissão. Yagami Takuya, você pretende me impedir? Danzo rugiu de raiva. Por que você está gritando? Takuya respondeu impacientemente, como se um pouco de sujeira tivesse entrado de repente em seus ouvidos. Olhando feio para Danzo, ele lentamente colocou a mão no punho de sua lâmina Kusanagi, puxando-a apenas alguns centímetros. Eu disse que você não vai embora. Ninguém sai, ninguém entra. Se você acha que estou blefando, fique à vontade para tentar, mas esteja pronto para encarar as consequências. Agora mesmo, matá-lo seria completamente justificado. Vá em frente, dê um passo para fora. Vamos ver se você consegue correr mais rápido que minha lâmina. Se Danzo ousasse ir embora, Takuya estaria mais do que pronto para derrubá-lo. Na verdade, Takuya esperava que Danzo tentasse algo. Isso lhe daria a desculpa perfeita para agir. Uma tentativa de fuga por alguém sob vigilância? Tentando fugir de seu confinamento? Com esse crime pairando sobre ele, Takuya poderia eliminar Danzo sem enfrentar repercussões, e o terceiro Hokage não poderia reclamar. O pergaminho da missão até trazia o selo do Hokage, provavelmente colocado ali por Tsunade. Eliminar Danzo agora seria totalmente legal. Você... As pupilas de Danzo encolheram quando ele sentiu a intenção assassina de Takuya. Ele nunca imaginou que Takuya estava falando sério. O jovem genuinamente o derrubaria se ele ousasse sair. Não capturar, mas executar. O que faz você ser tão descarada em me provocar e atacar? Eles estão realmente prestes a lutar? Pakura olhou para Takuya, depois para a expressão furiosa de Danzo. Este era o antigo conselheiro do Hokage, antes conhecido como Raiz de Konoha. Dada a força de Takuya, provavelmente não seria difícil para ele eliminar Danzo. Pakura não estava totalmente ciente das capacidades de Danzo, mas pelas descrições de Tio e alguns relatórios de inteligência, ela imaginou que sua força era aproximadamente igual à de Tio. Ele não era tão forte quanto o terceiro Kazekage, e até mesmo o terceiro Kazekage foi morto sem esforço por Takuya. Danzo, um homem com um corpo aleijado, não teve chance. No final, Danzo recuou.
Ele não estava disposto a apostar sua vida. Ele sabia o quanto Takuya o desprezava e aqueles que o alvejaram no passado. Agora que Takuya tinha poder e oportunidade, qualquer um em seu lugar teria agido sem hesitação. Danzo não acreditava que era mais forte que o terceiro Kazekage. Estou com fome, Danzo finalmente murmurou. Se ele não podia apostar, ele precisava encontrar uma maneira de tirar Takuya do caminho, permitindo que seus dois subordinados escondidos escapassem. Se aqueles dois fossem capturados, Danzo estaria em sérios apuros, talvez até expondo o laboratório secreto. Com Tsunade ganhando mais poder e com o terceiro Hokage dando sinais de abandoná-lo, ter suas operações subterrâneas descobertas significaria o fim de Danzo. Até Orochimaru enfrentaria consequências. Oh, sério, Takuya achou graça, mas depois zombou dele diretamente. Você está com fome? Por que eu deveria me importar? Você tem mãos e pés, não sabe cozinhar para si mesmo? O que? Danzo congelou completamente atordoado. Takuya nem hesitou em xingá-lo. Ah, certo, esqueci que você perdeu um braço. Mas ei, você é o poderoso ex-conselheiro do Hokage. Um braço não deve impedi-lo de cozinhar, certo? Ou será que você é apenas um inútil, um velho aleijado e incapaz? Fosse provocação ou humilhação, Takuya não iria perder essa oportunidade. Ele não se importava com o que os outros pensavam dele, ser desrespeitoso com os mais velhos ou desconsiderar a liderança da vila. Se o fazia se sentir melhor xingar Danzo, ele faria isso. E daí se ele insultou Danzo? Um velho monitorado que ainda queria o respeito que costumava ter? Nem pensar. Se você não quer que eu o insulte, então não me dê essa oportunidade. Quanto à etiqueta, Takuya não conseguia pensar em uma única razão para respeitar Danzo. Mesmo que as pessoas dissessem que ele era desrespeitoso, Takuya não se importava. Ele só queria expressar seus sentimentos. Quanto ao resto, isso poderia esperar até que Tsunade assumisse o poder, varrendo essas velhas relíquias para o lixo, onde elas pertenciam. Bang! A bengala de Danzo quebrou novamente, e seu rosto se contorceu de fúria enquanto ele gritava. Yagami Takuya, você ao menos sabe o que está dizendo? Isto é absolutamente ilegal, completamente ilegal. Cale-se. Takuya revirou os olhos, interrompendo Danzo com um sorriso frio. Claro que sei o que estou dizendo. Não é óbvio. Estou chamando você de velho idiota. O que? Não posso insultá-lo. Então venha me morder. Se não estiver feliz, venha lutar comigo. Prometo que não vou te eliminar imediatamente. Meu Deus. Essa situação estava indo longe demais. Pakura levantou a mão até a testa, virando-se decisivamente, fingindo não ouvir nada. Por enquanto, seus ouvidos estavam convenientemente surdos a tudo. Vamos, Takuya provocou, balançando sua Kusanagi alegremente. Eu te darei uma chance. Se você puder me vencer, eu juro que vou parar de te insultar. Caramba, eu vou te tratar como um ancestral, se é isso que você quer. Não diga que não respeito os mais velhos, mesmo os deficientes. Se você conseguir me vencer, eu até vou buscar água para o seu banho sem reclamar. Lutar com você? Claro que vou. O que você acha que eu sou? Danzo ficou tão furioso que quase engasgou. Lançando punhais furiosos para Takuya, Danzo rangeu os dentes e pisou forte de volta para dentro de casa. Em sua raiva, Danzo até se esqueceu de fingir que mancava. Seus passos eram uniformes e firmes. Afinal, aquele andar mancando sempre foi uma encenação. Naquele momento, Danzo ficou tão furioso que esqueceu tudo. Ah, você não está mais mancando? Takuya caiu na gargalhada. Capítulo 434. Paciência para o plano maior. Danzo é realmente divertido, para manter as aparências. Ele sempre se apoiou naquela bengala, mancando por aí. Mas uma vez provocado o suficiente, ele anda normalmente. Maldito pirralho, é melhor você não cair em minhas mãos, ou vou garantir que você se arrependa. Danzo, como um vulcão à beira da erupção, controlou sua raiva, sabendo que uma explosão poderia dar a Takuya a desculpa para atacar. Se ele pudesse continuar vivendo, Danzo não convidaria a morte para si. Ele teve que suportar. Ele deve suportar. Somente perseverando ele conseguiu encontrar uma chance de virar o jogo. O problema era que as pessoas escondidas na sala secreta não tinham como ser mandadas para fora. Takuya não seria como os agentes habituais da Anbu que poderiam ser persuadidos. Takuya ficaria olhando para ele constantemente, examinando cada movimento. Se dois indivíduos não identificados fossem descobertos dentro de sua casa, até um idiota poderia dizer que havia algo suspeito. Em tempos tão críticos, Danzo não podia correr riscos. Ele pode suportar. Um homem sábio esconde sua arma e ataca no momento certo. Infelizmente, Danzo não é sábio nem tem a oportunidade de atacar. Takuya e Tsunade não lhe darão essa chance. Quando a oportunidade surgir, eles simplesmente o esmagarão. Devo ir procurar o laboratório subterrâneo de Danzo e Orochimaru? Se eu pudesse encontrar o laboratório de pesquisa e expô-lo, nem mesmo 10 vidas seriam suficientes para Danzo sobreviver. Esse é um ponto de alavancagem infalível. Mesmo que as transgressões passadas não sejam perseguidas, o que Danzo e Orochimaru estão pesquisando pode arruiná-los completamente, transformando-os em fugitivos. Mas esqueça, o momento não é o certo. Pelo menos até Tsunade assumir o controle total, é melhor não agir de forma imprudente. Mesmo que eu encontre o laboratório conhecendo o terceiro Hokage, ele provavelmente deixaria Danzo escapar. Quanto a Orochimaru, é ainda menos provável. Se Orochimaru fugisse, isso afetaria a situação nas linhas de frente. Depois de pensar um pouco, Takuya decidiu manter sua posição. Danzo, furioso mas com medo, não ousou fazer um movimento e foi forçado a suportar as provocações de Takuya. Enquanto isso, uma grande multidão de aldeões se reuniu no escritório do Hokage, praticamente bloqueando a rua inteira. Do momento em que o terceiro Hokage concordou com os termos de Chiyo, ele se preparou mentalmente para esse resultado. Ele daria aos aldeões uma explicação adequada, o suficiente para acalmar a raiva deles. Quanto à sua própria reputação, isso não era mais importante.
À medida que a situação se tornava cada vez mais caótica, o terceiro Hokage, usando seu chapéu, apareceu no telhado do escritório do Hokage. Ao ver o Hokage chegar, os moradores e ninjas reunidos nas ruas ficaram em silêncio, levantando a cabeça para olhar a figura envelhecida no telhado. Sem dizer uma palavra, a multidão ficou em silêncio. Olhando para o mar de pessoas abaixo, o terceiro Hokage tirou o chapéu, revelando seu rosto cada vez mais enrugado. Sou muito grato que todos vocês se importem o suficiente com Konoha e as negociações de paz com a Vila da Areia para virem ao escritório do Hokage e exigirem uma explicação. Sua raiva e frustração significam que vocês são parte de Konoha, que Konoha é seu lar, e que os assuntos de Konoha também são seus assuntos. Dando um passo à frente lentamente, ele pendurou o chapéu ao lado do corpo e levantou as mãos. Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que concordei com as condições da Vila da Areia, porque escolhi cancelar as reparações que a Vila da Areia nos devia. Meus amigos, ainda estamos em guerra. Embora nossa guerra com a Vila da Areia tenha terminado, nosso conflito com a Vila da Névoa ainda está em andamento. Guerra significa perda. Muitos shinobi morrerão no campo de batalha, algo que eu não desejo, e tenho certeza de que nenhum de vocês deseja experimentar a dor de perder entes queridos também. As pesadas reparações já paralisaram o crescimento da Vila da Areia, é por isso que eles querem que elas sejam suspensas. Alguns de vocês podem perguntar, a Vila da Areia foi derrotada, por que Konoha não deveria exigir reparações? Sim, exatamente. Por quê? Hokage-sama, por que você concordou com essas condições? A rua antes tranquila ecoava com as perguntas dos moradores. As ondas de vozes surgiram como a maré, e o terceiro Hokage ouviu em silêncio, esperando que a multidão ficasse em silêncio novamente. Porque se não suspendermos as reparações, a guerra pode facilmente reacender. O que você acha que é mais importante, reparações de guerra ou por fim a guerra? A maioria dos moradores se reuniu ali por raiva, acreditando que Konoha havia sido aproveitada e que a Vila da Areia havia escapado facilmente. Por que os derrotados fazem tais exigências absurdas? Por que nosso Hokage concordou com isso? As razões mais sutis não eram fáceis de entender ou mesmo de se importar para todos. Diante da pergunta do Hokage, a multidão ficou em silêncio. Comparado a anos de reparações parciais de guerra, encerrar rapidamente a guerra com a Vila de Areia pareceu mais vantajoso. Se a guerra continuasse, quem sabia quantos mais morreriam e quanto mais dinheiro e recursos Konoha perderia? O foco dos aldeões foi redirecionado. Eles não perceberam que mesmo que Konoha insistisse em reparações, a Vila da Areia não poderia se dar ao luxo de continuar lutando. A menos que Konoha se recusasse a fazer qualquer acordo e executasse Rasa, a Vila da Areia não teria lutado até o fim. Com o foco mudado, o terceiro Hokage deu um suspiro de alívio, esse era exatamente o efeito que ele esperava. Mesmo que alguns ainda estivessem insatisfeitos depois, acalmar a raiva da multidão agora era o suficiente. Vendo uma oportunidade, o terceiro Hokage seguiu em frente. Embora tenhamos levantado as reparações, a Vila da Areia fez compensações em troca. Eles não apenas concordaram em se aliar a nós, mas o ancião Tio da Vila da Areia liderará pessoalmente 1000 shinobi de elite para nos apoiar em nossa luta contra a Vila da Névoa no litoral. Com esse apoio, estou confiante de que Konoha alcançará a vitória sobre a Vila da Névoa e finalmente acabará com essa guerra. A Vila da Areia se tornando nossa aliada e enviando 1000 tropas de elite para nos ajudar. Talvez isso não seja tão ruim, comentou o morador. Sim, com a Vila da Areia nos apoiando, a Vila da Névoa não tem chance. Não é de se admirar que o Hokage-sama tenha decidido abrir mão das reparações. Com 1000 shinobi de elite liderados pela respeitada anciã Tio, os moradores começaram a sentir que talvez Konoha não tivesse perdido nada. Embora tenham perdido uma quantia significativa em reparações, eles ganharam um aliado confiável e reforços adicionais. Com os reforços, menos shinobi de Konoha morreriam, e eles teriam mais chances de derrotar a Vila da Névoa. Muitos dos moradores que chegaram furiosos começaram a se acalmar, discutindo a aliança e os reforços com os que estavam ao redor. Gradualmente, todos pareciam perceber que não estavam tão bravos quanto antes. O fato de que não haveria reparações de guerra parecia aceitável agora. Quanto a apoiar a Vila da Areia depois da guerra, não era isso que os aliados deveriam fazer. Capítulo 435. Quando o céu cai, os altos permanecem. A turbulência havia sido reprimida, ainda que temporariamente, mas para o terceiro Hokage isso era o suficiente. Alguns assuntos não podiam ser resolvidos com apenas algumas palavras, como o enterro de shinobi caídos e a distribuição de suas indenizações por luto, ambos empreendimentos enormes. Seria necessário um grande gasto para preencher essas enormes lacunas. Mesmo que a atenção dos moradores fosse desviada por enquanto, depois de algum tempo, a tensão explodiria novamente. O terceiro Hokage não se importou mais com isso, pois ele já havia determinado o candidato para quarto Hokage. Quando a guerra terminou e Konoha entrou em uma fase de desenvolvimento estável, ele planejou renunciar e passar o título para Tsunade. A notícia chegou às linhas de frente e muitos ficaram chocados. Comparados aos aldeões que podiam ser facilmente apaziguados, os shinobi no campo de batalha estavam longe de ser tão ingênuos. Os argumentos que convenceram os moradores não conseguiram convencê-los. O velho realmente ousa correr riscos, Jiraiya murmurou com um sorriso impotente, seus olhos mostrando uma mistura de exasperação e frustração. Que tipo de reforços ridículos eram esses? Konoha não precisava deles de jeito nenhum. Uma vez que a guerra com a Vila da Areia terminou, Konoha, lutando em uma única frente, não tinha medo de um confronto prolongado com a Vila da Névoa. Era a Vila da Névoa que ficaria sem número vapor primeiro. Reparações de guerra deveriam ser exigidas, não substituídas por alguma aliança frágil ou reforços nos quais não se pudesse confiar. Ainda mais frustrante era que Konoha seria responsável por todas as provisões necessárias para os chamados reforços. Droga! Jiraiya resmungou. O velho caiu no genjutsu de Tio ou algo assim?
De que outra forma ele poderia concordar com essas condições ultrajantes? Orochimaru, por outro lado, parecia mais calmo. O velho quer acabar com a guerra rapidamente. Konoha precisa de bastante tempo para se recuperar, para curar-se das feridas e da exaustão trazidas pela guerra. Embora, sim, essas condições pareçam um pouco exageradas. Essa foi a decisão do terceiro Hokage, e Orochimaru não estava em posição de dizer muito. O que o preocupava era como lidaria com os reforços quando eles chegassem. Tio não era uma pessoa fácil de lidar. Os reforços, como ele os organizaria quando chegassem? Enviá-los para a batalha contra a Vila da Névoa faria parecer que Konoha os estava enviando deliberadamente para a morte. Daria a impressão de que Orochimaru pretendia que os ninjas da Vila da Areia perecessem. No entanto, colocá-los no acampamento ou em uma área mais segura seria inútil. Mesmo que a Vila da Areia estivesse disposta, Orochimaru não estava. E se eles usassem isso como uma oportunidade para reunir inteligência? Nesse caso, por que ter reforços se Konoha não conseguia posicioná-los corretamente? Era um absurdo. Como você vai lidar com eles? Perguntou Jiraiya com um sorriso travesso no rosto. Ele não podia mudar a decisão do terceiro Hokage, então por que se preocupar? Aconteça o que acontecer, se o céu cair, deixe os altos suportarem o peso. E com esse pensamento, Jiraiya estava pronto para sentar e assistir ao show. Seria difícil acomodar esses reforços. Se não fossem utilizados corretamente, isso poderia levar a atritos entre as duas vilas. Se não recebessem um papel importante, seria uma perda enorme para Konoha. Dane-se se fizer, dane-se se não fizer. Vou pedir para retornar à vila para uma pausa. Você pode lidar com o campo de batalha. Orochimaru lançou um olhar de soslaio para Jiraiya. Sai daqui, protestou Jiraiya imediatamente. Naquela época, você lutou com unhas e dentes para assumir esse papel e liderar essa batalha. Agora, você quer jogar o fardo em mim e fugir? De jeito nenhum. Estou avisando, disse Jiraiya, apontando para Orochimaru. Se você ousar ir embora, juro que vou desaparecer e começar a coletar informações e materiais de pesquisa em todas as nações. Idiota, Orochimaru murmurou, decidindo não entreter mais Jiraiya. Esqueça. É problema seu como você lida com eles. Não vou me preocupar com isso, disse Jiraiya, dando de ombros. Se Orochimaru não estivesse disposto a explicar, Jiraiya não o pressionaria. Além disso, se ele pressionasse demais e Orochimaru realmente fosse embora, as consequências seriam severas. Saindo do posto de comando, Jiraiya retornou à sua tenda e sentou-se de pernas cruzadas, apoiando o queixo em uma mão. Ele esfregou o queixo mal barbeado pensativamente, murmurando para si mesmo. O velho fez um movimento tolo. Mesmo que ele acalme a raiva dos aldeões agora, isso não durará para sempre. Esta não é uma solução de longo prazo. Será que quando a raiva dos moradores diminuísse, ela desapareceria para sempre? À medida que a guerra se arrastava, à medida que pessoas com seus próprios pensamentos e opiniões os expressavam, aqueles que haviam sido convencidos pelo terceiro Hokage começaram a vacilar. Pessoas que perderam familiares, aquelas cujas vidas se tornaram mais difíceis por causa da guerra, não seriam apaziguadas tão facilmente. Eles colocariam a culpa diretamente no terceiro Hokage. Na história original, esses mesmos fatores levaram o terceiro Hokage a abdicar decisivamente, mesmo que apenas superficialmente. Mas Tsunade não era Minato. Minato, ao se tornar Hokage, seria uma figura de proa sem poder real. Tsunade, no entanto, não seria. Ela seria capaz de exercer toda a autoridade do Hokage sozinha. Aposentar-se e ainda tentar agir como um marionetista nos bastidores? Uma coisa dessas não aconteceria com Tsunade. Ela nunca permitiria isso. Quando o terceiro Hokage renunciasse, ele poderia participar dos assuntos da vila como um antigo Hokage, mas não teria permissão para interferir em tudo. Sensei. Um flash de luz dourada apareceu, e Minato estava de repente na tenda. Mesmo que Jiraiya estivesse acostumado com as aparições repentinas de Minato, ele não conseguiu evitar revirar os olhos e resmungar. Minato, você não pode simplesmente entrar como uma pessoa normal? Aparecendo de repente daquele jeito que é assustador. Mas é mais rápido assim, respondeu Minato, piscando inocentemente. Ele fez algo errado? O sensei parecia estar de mau humor. Sensei, aconteceu alguma coisa? Veja você mesmo, disse Jiraiya, jogando para Minato um pergaminho contendo suas anotações. Minato rapidamente o desenrolou e começou a ler. Logo suas sobrancelhas se uniram em preocupação. Sensei, por que é que, apesar de Konoha ter vencido, esses termos de negociação fazem parecer que perdemos? Não deveríamos ter concordado com esses termos. As reparações de guerra são o preço pago pelo lado perdedor. A Vila da Areia iniciou a guerra. Não podemos ser culpados por sermos gananciosos. A Vila da Areia quer se render, e o ponto crucial das negociações é rasa. Podemos entregá-lo incondicionalmente, mas removendo as reparações de guerra. E esses reforços? Quanto mais Minato lia, mais confuso ele ficava. Como eles deveriam lidar com esses reforços da Vila da Areia? A Vila da Névoa enlouqueceu lutando contra Konoha com tudo o que tinha. Se os reforços da Vila da Areia entrassem no campo de batalha, as perdas seriam severas, dando a impressão de que Konoha os estava enviando deliberadamente para morrer. Se os reforços fossem enviados para lutar nas linhas de frente, você não poderia simplesmente colocá-los em um acampamento ou mantê-los na retaguarda. De que adiantavam esses reforços se você nem conseguia usá-los? Konoha não estava em uma situação tão terrível que não pudesse reunir 1000 shinobi. Minato não conseguiu evitar se sentir estupefato. Konoha precisaria até cobrir todas as suas provisões. Não eram reforços, eram um bando de aproveitadores. Minato simplesmente não conseguia entender a decisão do terceiro Hokage. Ha. Jiraiya coçou a cabeça sem jeito e enquanto ria, seu sorriso se tornou amargo. Então eu também não entendo o que o velho está pensando. Ele provavelmente só quer acabar com a guerra urgentemente. Esqueça esses assuntos desagradáveis. Você já enviou seu pedido de licença? Sim, eu enviei. Poderei retornar para Konoha amanhã depois de arrumar minhas coisas.
Com sua força e idade crescentes, Minato achou relativamente fácil retornar a Konoha, mesmo com Navaki a tiracolo. Deixe os altos suportarem o peso se o céu cair. Minato discordava das decisões do terceiro Hokage, mas não gastaria muito tempo se preocupando. Afinal, não era da conta dele se preocupar com tais assuntos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 436. Sove está finalmente prestes a acordar. É bom que tenha sido enviado. Jiraiya deu um tapinha no ombro de Minato, seu tom cheio de inveja. Eu também queria poder voltar para a vila para uma pausa, mas infelizmente não tem como. Minato e os outros poderiam sair para uma pausa, mas para Jiraiya e Orochimaru, não havia tal luxo. Eles só podiam ficar no acampamento até a guerra acabar, antes que pudessem ter tempo para descansar. Há quanto tempo não vejo nenhuma moça bonita? Sem a minha companhia, essas moças infelizes devem estar passando por momentos muito difíceis. Jiraiya começou a fantasiar sobre seus antigos dias felizes. Seu rosto ficou sujo, e ele até começou a babar, deixando óbvio que não estava pensando em nada decente. O rosto bonito de Minato escureceu enquanto ele rapidamente se desculpava. Sabe, o lascivo está sendo indecente de novo. Minato achou que era melhor ele ir embora rápido. Caso contrário, Jiraiya poderia segurar sua mão e tentar passar suas valiosas lições sobre como se tornar um homem de verdade. Essas eram lições que Minato sentia que certamente não precisava, considerando que ele e Jiraiya eram mundos separados nesse aspecto. Ele é louco. Absolutamente louco. Tendo sido encarado por Takuya por um dia inteiro, Danzo sentiu como se estivesse prestes a perder a cabeça. Não era só que Takuya o encarava, ele também o provocava e irritava deliberadamente, tornando difícil para Danzo manter a compostura. E quando as palavras eram trocadas, Takuya não se continha. Ele insultava Danzo de todas as maneiras imagináveis. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Takuya até restringiu seus movimentos, pronto para usar a força se Danzo tentasse sair. Danzo estava especialmente frustrado por ter que depender de pílulas de ração militar para se sustentar, já que Takuya não o deixava sair para buscar comida de verdade. As palavras de Takuya ainda ecoavam nos ouvidos de Danzo. Por que eu deveria me importar se você está com fome? Se você está com fome, apenas coma. Sem comida? Bem, isso não é problema meu, mas você ainda não pode sair do complexo. Senhor, eu trouxe tudo o que você pediu. Pakura decidiu se adaptar aos costumes locais e começou a se dirigir a Takuya da mesma forma que os outros faziam. Takuya não se importou o suficiente para corrigi-la. Era apenas um título, afinal. Bom, deixe-os aqui. Vou comer e tirar um cochilo. Você ficará de guarda por um tempo, e então eu assumo novamente. Takuya instruiu Pakura, que trouxe algumas cadeiras e uma espreguiçadeira para ele descansar. Ele pretendia ficar na casa de Danzo até a missão terminar. Se Danzo tinha alguma objeção, não era problema dele. Suas opiniões não importam. A única coisa que importa é que eu não me importo. Entendido. Por um momento, Pakura não conseguiu deixar de sentir um pouco de pena de Danzo, a chamada raiz de Konoha. Sendo observado dessa forma, quão profundo deve ser o ódio? Pakura olhou discretamente para Takuya. Mesmo que ela não estivesse perto dele há muito tempo, pelo que ela tinha visto, Takuya normalmente não sairia do seu caminho para guardar rancor, a menos que alguém realmente o tivesse irritado. Para ele ter um ódio tão intenso contra Danzo, estava claro que Danzo devia ter feito algo particularmente detestável. Recostando-se na cadeira de estar, Takuya apertou os olhos. Tsunade já deveria ter eliminado todos os subordinados de Danzo. Então por que ainda 2 estranhos escondidos na casa de Danzo? Poderiam ser pessoas que Danzo colocou em outro lugar? Devo informar Tsunade? Depois de ponderar por um tempo, Takuya decidiu tirar um cochilo primeiro. Quanto às pessoas escondidas na casa de Danzo, isso poderia esperar até mais tarde. Devido à sua conexão com Sove, as habilidades sensoriais de Takuya estavam incrivelmente aumentadas. De tão perto, ele imediatamente notou a presença de outras pessoas além de Danzo na casa, mas ele escolheu não agir imediatamente. Em vez disso, ele queria ver como Danzo reagiria sob pressão. Claramente, esses 2 indivíduos eram significativos para Danzo. Mesmo quando Takuya tornou as coisas cada vez mais difíceis para ele, esses 2 permaneceram escondidos na sala secreta, uma indicação clara de que eram cruciais. Relaxando na espreguiçadeira, Takuya fechou os olhos e mudou sua consciência para o espaço dentro de seu corpo, onde Sove, sua besta de cauda especial, estava descansando. No mundo interior único, uma raposa enorme com pelo prateado se enrolava, seu corpo enorme como uma montanha, usando sua longa cauda como um travesseiro. Sua respiração rítmica ecoava por todo o espaço. De pé no chão, olhando para a forma cada vez mais gigantesca de Sove, Takuya sabia que o sono de Sove estava chegando ao fim. No máximo levaria mais 1 ou 2 meses, ou no mínimo 10 dias a 2 semanas, até que Sove acordasse. Você cresceu bastante, Takuya murmurou. Anteriormente, Milo tinha aproximadamente o mesmo tamanho que a Kyuubi, mas depois desse sono profundo, o tamanho de Milo ultrapassou em muito o da Kyuubi. Depois de calcular aproximadamente quando Sove acordaria, Takuya deixou o espaço da besta com cauda e adormeceu confortavelmente. Enquanto Takuya descansava em paz, Danzo não se sentia nada confortável. Sentado na sala de estar, fingindo que Takuya não estava no pátio, Danzo tentou fazer chá. O canto de seus olhos sinistros se contraiu quando ele viu Takuya descansando em sua cadeira, e sua xícara de chá quebrou em seu aperto. O fato de que Danzo estava sendo monitorado era conhecido apenas por um pequeno grupo de pessoas dentro da Anbu, junto com algumas figuras-chave. O terceiro Hokage e o conselho dos anciãos da vila foram mantidos completamente no escuro porque Tsunade decidiu não informá-los. Quanto a quando eles finalmente descobririam, isso permanecia incerto.
Dadas as circunstâncias atuais, provavelmente levaria algum tempo para que o terceiro Hokage ou os anciões percebessem. Eles não saíam de seu caminho para conversar com Danzo, especialmente em um momento tão crucial para a vila. O retorno do terceiro Hokage significou que Tsunade poderia passar muitas responsabilidades para ele. Com papeladas sem fim se acumulando, o terceiro Hokage não tinha nem tempo nem inclinação para checar Danzo. Quanto aos anciãos do conselho, eles estavam ocupados providenciando suprimentos e supervisionando a unidade médica. Tarefas que mantinham Koharu Tatani e Omura Mitokado mais do que ocupados. Eles foram queimados por Danzo mais de uma vez. Agora, eles tinham um bloqueio psicológico contra ele. Não só eles não iriam procurá-lo ativamente, mas mesmo se Danzo os convocasse, eles não estavam dispostos a ir. Eles temiam ser pegos nos esquemas de Danzo novamente, assim como a possibilidade de Tsunade observar cada movimento deles. Eles sabiam muito bem que Tsunade estava de olho em Danzo e para evitar suspeitas ou problemas, era melhor ficar longe. Assim, Danzo estando sob o olhar atento de Takuya passou despercebido. Ninguém descobriria a menos que um dos Zambu informados secretamente relatasse. Qualquer um com olhos podia ver que Tsunade estava gradualmente assumindo o controle, enquanto o terceiro Hokage o estava abrindo mão. Embora não tivesse sido anunciado oficialmente, Tsunade já era a única candidata ao cargo de quarta Hokage. Capítulo 437. Minato encontra um rosto familiar durante seu encontro. A menos que algum escândalo que as pessoas não consigam aceitar venha à tona antes que ela assuma oficialmente o cargo, ninguém poderá abalar a candidatura de Tsunade ao papel de Hokage. Com a própria Tsunade limpando a Anbu, removendo o pessoal não relacionado, os indivíduos restantes naturalmente juraram lealdade a ela. Afinal, é apenas uma questão de tempo até que Tsunade se torne Hokage. Além disso, devido às instruções específicas de Tsunade, os membros da Anbu não causarão a si mesmos nenhum problema desnecessário. Menos trabalho é melhor do que mais trabalho, e como Danzo já estava sob vigilância secreta, ter outra pessoa assumindo não era necessariamente uma coisa ruim para eles. A Anbu ainda estava com pouco pessoal, então se eles pudessem reduzir uma missão problemática, eles teriam menos coisas com que se preocupar. A menos que um membro da Anbu estivesse louco, eles não reportariam voluntariamente. Somente se o terceiro Hokage notasse algo e perguntasse diretamente eles contariam a verdade, e nesse caso sua insatisfação não recairia sobre eles, mas sobre Tsunade. Quando Takuya acordou, o céu já havia escurecido. Danzo ficou obedientemente em casa, tomando cuidado para não cruzar nenhum dos limites de Takuya. Ocupando o banheiro de Danzo sem pedir desculpas para cuidar de suas necessidades pessoais, Takuya disse a Pakura, você pode voltar e descansar um pouco. Eu assumo aqui. Além disso, vá encontrar Kushina e peça para ela comprar um pouco mais de carne na churrascaria, incluindo temperos para temperar. Estou com vontade de fazer um churrasco. Depois de um dia inteiro sem comida, alguém na área sem dúvida desejaria o aroma do churrasco. Pílulas de ração militar? Essa coisa pode muito bem ser veneno. Comer muitas dessas não é bom para sua saúde. Pakura assentiu silenciosamente, lançando um olhar simpático para a casa de madeira antes de se virar e sair. O alcance sensorial de Takuya cobria tanto sua própria casa quanto o restaurante de churrasco, então, contanto que Pakura não fizesse nada tolo ou tentasse escapar, Takuya não restringiria demais seus movimentos. Claro, se Pakura decidisse fugir, Takuya não se importaria com uma longa brincadeira de esconde-esconde. As consequências de ser pego, no entanto, seriam sérias. Por que Takuya não pode ir pessoalmente ao restaurante de churrasco? Kushina ficou confusa quando Pakura foi até ela. Se você quer churrasco, você pode simplesmente ir ao local do churrasco, certo? Por que comprar toda essa carne e tempero? É um incômodo. O churrasco do clã Kimichi era famoso, carne de alta qualidade, tempero secreto especial, o melhor que você podia conseguir. Normalmente, se você quisesse o churrasco deles, você tinha que comer no próprio restaurante. Comida para viagem? Eles geralmente não permitiriam. Foi exatamente isso que o Sr. Takuya disse, explicou Pakura, mostrando que não tinha escolha a não ser seguir as instruções de Takuya. Tudo bem, não tem sentido explicar isso para você, Kushina murmurou. E Takuya honestamente nem tem tempo para ir ao restaurante? Ela suspirou e depois de algumas reclamações pegou Pakura e foi direto para o restaurante Akimichi BBQ. A maioria das pessoas não podia pedir comida para a viagem, mas Kushina não era qualquer uma. Os Akimichi ficaram mais do que felizes em atender ao pedido dela. Estamos em uma missão especial que exige que vigiemos algo constantemente, então ele não pode sair, explicou Pakura enquanto caminhavam. Kushina sentiu incompreensão. Então é uma missão, e uma missão especial, que exige que eles estejam vigilantes o tempo todo. Bem, isso faz sentido agora. Quanto ao que exatamente era a missão ou quão especial ela poderia ser, Kushina não perguntou. Ela não era de bisbilhotar. Quando chegaram ao restaurante de churrasco, Kushina pediu para ver o dono e explicou o que queria. Após um breve momento de hesitação, o dono sorriu e concordou. Depois de embalar tudo em pergaminhos de selamento, Pakura ainda estava atordoada. Ela mais uma vez testemunhou o quanto Kushina era uma pequena dama rica. Comprar um monte de carne e temperos não era particularmente caro, mas eles acabaram usando vários pergaminhos de selagem. Se você sabe o custo de selar pergaminhos, então você entende. Mesmo se você tiver dinheiro, não é fácil obtê-los. Mas para Kushina era simples, ela estava apenas se certificando de que Takuya comia bem. O custo de alguns pergaminhos de selamento? Isso não era nada. Afinal, o dinheiro é para ser gasto. Esse hábito de gastar era algo que Pakura achava difícil de entender. Crescendo na Vila da Areia, ela estava acostumada com dificuldades e frugalidade. Comparado a Konoha, as finanças da Vila da Areia eram tão apertadas que mal dava para fazer $1 render. Mesmo se você tivesse dinheiro na Vila da Areia, não havia muitos lugares para gastá-lo.
Sente-se e coma conosco. Com os ingredientes entregues, Takuya tirou a grelha do rolo de selagem, acendeu o fogo e começou a preparar uma deliciosa refeição de churrasco. Pakura parecia hesitante, olhando para Takuya que colocou a carne na grelha. Ele notou a hesitação dela e perguntou: há algo errado? Com a pergunta direta de Takuya, Pakura respirou fundo e disse: eu queria levar as coisas, mas Kushina estava preocupada que o tempero secreto pudesse vazar, ou que a carne pudesse ser contaminada pela sujeira, então ela usou os pergaminhos de selamento. A Takuya respondeu calmamente: usar pergaminhos de selamento é realmente tão estranho? Pakura, expressei meus sentimentos da maneira errada? Takuya viu a expressão conflituosa de Pakura e decidiu explicar. Kushina é uma pequena dama rica, sabia? Uma rua inteira de lojas de luxo em Konoha é propriedade dela, e ela recebe dividendos anuais de dezenas de milhões de ryu. Comparados à riqueza de Kushina, alguns pergaminhos de selamento não eram nada. Sem mencionar Kushina, o próprio Takuya não considerava o custo de alguns pergaminhos de selamento algo significativo. Os hashis de Pakura escorregaram de sua mão e caíram no chão. Ela ficou atordoada. Ela já havia visitado aquela rua de compras de luxo em Konoha antes com Kushina. Era movimentada, cheia de todos os tipos de lojas onde você podia encontrar quase tudo o que quisesse. Pensar que uma rua inteira ali era propriedade de Kushina, gerando milhões de ryu em dividendos todos os anos, sem ter que levantar um dedo. Sem mencionar que a terra em si estava em seu nome. Quanto a Vila da Areia gerou de receita no ano passado. Pensando nisso, Pakura de repente sentiu vontade de chorar. Por que a Vila da Areia não tinha alguém assim? Caramba! Enquanto o cheiro de churrasco enchia o ar e Takuya continuava se gabando da riqueza de Kushina, o coração de Danzo se encheu de inveja, ciúmes e ódio. Enquanto isso, nos portões da vila, Navaki abriu os braços e exclamou dramaticamente: finalmente estou de volta. Eu te amo, Konoha. Todos que passavam por ali olhavam Navaki de forma estranha, e o ninja que cuidava dos registros do portão suspirou exasperado. Que tipo de esquisito o clã Senju produziu? Estou indo embora. Aproveite seu momento, disse Minato, seus músculos faciais se contraindo. Ele saiu apressadamente, não querendo ficar ali parecendo tolo ao lado de Navaki. O cara estava além da salvação. Primeiro, Minato planejou ir para casa tomar um banho, trocar de roupa e depois ir visitar. Retornando a Konoha, o primeiro pensamento de Minato foi encontrar Takuya, mas ele logo mudou de ideia. Depois de esfregar para tirar o cheiro salgado do mar, ele vestiu uma roupa nova e alegre e verificou 2 vezes se tudo estava em ordem. Ele até comprou alguns presentes no caminho e foi até o distrito de Uzumaki. Contudo, antes que ele pudesse se aproximar, uma garota ruiva apareceu na esquina. Eles se encontraram no cruzamento e o sorriso de Minato congelou. Os olhos da garota brilharam de surpresa. Minato, você voltou? E esses são... Kushina olhou para os presentes nas mãos de Minato, inspecionando de cima a baixo. Lembrando-se de algumas coisas que Takuya havia lhe dito, ela sorriu provocativamente. Vindo correndo para cá assim que você voltou, hein? Acabou. Morri de vergonha. O rosto de Minato ficou vermelho brilhante, como de um adolescente pego saindo escondido para um encontro. Oi, Kushina, que bom ver você aqui. Realmente é uma grande coincidência. Havia algumas coisas que eu precisava resolver no clã, então vim para cá. Não esperava encontrar você. Não estamos sendo honestos, estamos? Você fez um ótimo trabalho mantendo isso em segredo, hein? Ao ver o sorriso malicioso de Kushina, Minato desejou poder cavar um buraco e rastejar para dentro. Tudo bem, não vou mais te provocar. Todas as garotas do clã Uzumaki estão em casa agora. O lugar de panela quente está fechado hoje, então boa sorte, ela disse, dando um tapinha no ombro dele com um sorriso antes de ir embora. Capítulo 438. Tão glorioso quanto antes, agora tão lamentável. Embora o clã Uzumaki tenha diminuído em números sob a influência de Kushina, eles não adotaram costumes estranhos como o clã Hyuga. Como resultado, não havia regras contra casamentos mistos com outros clãs. Se você tem as habilidades e o charme para conquistar o coração de alguém, o casamento não é obstruído. Curiosamente, nenhuma das garotas do clã Uzumaki havia se casado ainda. Em vez disso, eles realmente trouxeram 2 novas noivas para o clã. Isso é um desastre. Eu planejei entrar discretamente, mas dei de cara com Kushina, Minato pensou. Se Takuya descobrisse, Minato sabia que nunca mais ouviria o fim disso. Só de imaginar a cara de provocação de Takuya, Minato coçou a cabeça ansiosamente. Namorar parece cometer um crime em segredo. Takuya riria até ficar bobo de mim, ele pensou. Minato e Navaki deveriam retornar em breve. Tsunade havia dito isso. Takuya não havia prestado atenção à data exata. Ele imaginou que eles viriam procurá-lo assim que voltassem para Konoha. Mas quem poderia ter previsto que a primeira ação de Minato após retornar à vila seria encontrar sua namorada, apenas para esbarrar em Kushina? Se Navaki descobrisse, ele certamente repreenderia Minato por não ser leal aos seus amigos. Nem disse oi, simplesmente desapareceu. Achei que você estava com muita vergonha, mas você estava ocupado correndo atrás de romance. Seu animal maldito. Pakura, que havia retornado após preparar o almoço, transmitiu a mensagem de Kushina para Takuya. Kushina disse que Minato e Navaki estão de volta. Minato foi ao complexo Uzumaki, e Navaki veio te procurar, mas não conseguiu te encontrar. Ela perguntou se você quer que eles venham. Eles já voltaram? Takuya não tinha prestado muita atenção ao que estava acontecendo lá fora ultimamente, estando tão focado em manter Danzo sob vigilância e atormentar o velho todos os dias. Ele abaixou seus hashis e disse, esqueça Navaki. Quando você voltar, diga a Kushina para fazer Minato vir aqui sozinho. Deixe Navaki descansar por enquanto. Depois de comer, Pakura foi direto encontrar Kushina.
Pouco tempo depois, Minato chegou. Eu realmente não esperava que Lady Tsunade lhe daria uma missão como essa, disse Minato, com um toque de descrença na voz. Monitorar Danzo não era uma missão surpreendente em si. Danzo tinha cometido erros o suficiente para merecer isso. Mas fazer Takuya executar a tarefa? Isso era um pouco estranho. Minato queria perguntar. Quem mais faz vigilância sentado abertamente no quintal de outra pessoa? Além de você, Takuya, não acho que haja mais ninguém no mundo shinobi que faria uma coisa dessas. Pobre Danzo, pensou Minato. O velho parecia ter perdido muito peso, quase como se estivesse desnutrido. É possível que ele nem consiga comer direito sob vigilância? Danzo sempre teve um rosto magro e traços marcantes, mas agora, depois de dias comendo apenas pílulas de ração militar e suportando o tormento de Takuya, ele ficou ainda mais magro. Takuya riu, sem se preocupar em esconder nada de Minato, nem se importando se Danzo ouvia. Isso porque Tsunade sabia que eu iria gostar de uma missão como essa. Esses últimos dias foram os mais satisfatórios da minha vida, não tem como colocar em palavras. Takuya uma vez pensou que eliminar Danzo seria a solução mais simples, acabando com tudo em um golpe rápido, mas agora ele percebeu que tinha sido ingênuo demais. A maneira mais agradável era vigiar Danzo abertamente, causando-lhe pequenos aborrecimentos todos os dias. Ver Danzo se sustentar com pílulas de ração militar, incapaz de virar a mesa com raiva, perdendo peso todos os dias. Essa era a sensação mais satisfatória. Quanto mais glorioso você era antes, mais patético você é agora. Takuya estava ansioso para ver quanto tempo Danzo aguentaria. Contanto que Danzo não quebrasse, Takuya não tinha intenção de deixá-lo ter qualquer conforto. Você quer aguentar? Então continue bebendo chá e comendo rações militares. Deixe-me ver quantos dias você consegue aguentar. Deixe-me ver quanto tempo as pessoas escondidas em sua sala secreta podem permanecer escondidas. Deixe-me ver quanto tempo suas rações militares podem durar. Quando você não aguentar mais e quebrar, eu pegarei aqueles seus homens escondidos e os levarei direto para Tsunade. Você é um demônio, Minato pensou, embora não pudesse negar que Danzo merecia isso. Para lidar com alguém tão desavergonhado, métodos gentis não funcionariam. Tem alguma coisa que você precisa que eu cuide? Minato perguntou, sabendo que Takuya não o teria chamado à toa. Na verdade, sim, Takuya gesticulou para que Minato se aproximasse, baixando a voz. Depois que a academia acabar, quero que você pegue Kakashi na escola. Treine um pouco para mim, focando especificamente na velocidade de ataque e contra-ataque. O garoto tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Além disso, preciso que você faça uma varredura na floresta ao redor da vila, procurando por qualquer coisa em comum, especificamente, quaisquer pequenas cobras brancas. Se você encontrar alguma coisa, não investigue mais. Apenas espere até que eu termine esta missão, e eu irei pessoalmente. Todos sabiam que Takuya tinha tomado Kakashi sob sua proteção. Minato ficou um pouco surpreso que Takuya queria que ele treinasse Kakashi por um tempo, assim como procurasse por algumas coisas bem secretas. Tudo bem, Minato concordou sem hesitar. A tarefa principal era encontrar essas coisas com treinar Kakashi sendo um trabalho secundário. Pequenas cobras brancas. Era fácil adivinhar que elas eram relacionadas a Orochimaru. Embora isso pudesse afetar as linhas de frente, dada a posição atual de Orochimaru, Minato não cortaria caminho no pedido de Takuya. Só não mencione isso a ninguém, especialmente ao Navaki. Você sabe como ele é, disse Takuya. Entendido, Minato assentiu. Navaki era aluno de Orochimaru e compartilhava um forte vínculo com ele. Se Navaki descobrisse, isso poderia complicar as coisas. Afinal, as pessoas são seres emocionais. Assim como o terceiro Hokage protegeu Danzo deliberadamente e permitiu que Orochimaru escapasse na linha do tempo original. Assentindo em compreensão, Minato deixou o complexo de Danzo e foi para a academia para esperar Kakashi sair da aula. Os experimentos secretos de Orochimaru e Danzo certamente não eram acima da mesa. Takuya não tinha intenção de expor esses segredos obscuros agora, mas ficar de olho neles com antecedência era definitivamente necessário. Quando chegasse a hora certa, ele revelaria tudo e finalmente acabaria com Danzo de vez. Quanto a Orochimaru, Takuya só conseguiu dizer desculpe. No momento em que Orochimaru decidiu colaborar com Danzo, ele se colocou em um caminho escuro sem volta. Comparado a Danzo, Orochimaru ainda tinha opções. Se ele escolhesse se arrepender e assumir a responsabilidade, Takuya acreditava que tanto Tsunade quanto o terceiro Hokage poderiam lhe dar uma chance de se redimir. Tudo dependia da decisão de Orochimaru. Se ele ficaria na vila e se redimiria por suas ações ou continuaria sua busca pela imortalidade e eventualmente desertaria, como ele fez na linha do tempo original. Depois que as aulas terminaram, Kakashi recusou os convites dos colegas e começou a ir para casa sozinho. Mas assim que chegou ao portão da academia, ele foi interceptado por Minato. Minato-senpai, Kakashi cumprimentou. Como aluno de Takuya, ele não era estranho para Minato. Com seu sorriso brilhante e característico, Minato acenou para Kakashi. Seu professor está ocupado com uma missão especial e não pode sair por um tempo. Então ele me pediu para assumir seu treinamento por um tempo. Nós vamos deixar a vila por um tempo, e não voltaremos até que acabe. Vá primeiro obter permissão de seus professores. Treinando com Minato-senpai? Kakashi ficou momentaneamente atordoado, mas rapidamente assentiu. Entendido, por favor, espere por mim. Depois de obter permissão e embalar o que precisava, Kakashi seguiu Minato para fora da vila, começando um novo capítulo em seu treinamento. Uma vez fora da aldeia, Minato encontrou um lugar tranquilo e sentou-se de pernas cruzadas. Diga-me como você costuma treinar, perguntou Minato, querendo elaborar um regime mais personalizado. Copiando a postura de Minato, Kakashi sentou-se no chão, inclinando a cabeça pensativo. Eu geralmente treino sozinho. Quando dá tempo, eu treino com o sensei, e depois do treino, ele aponta minhas falhas e me diz para corrigi-las. Deve ter passado por uma provação e tanto, hein? Pensou Minato. Capítulo 439. Obito e Azuma causam problemas.
Crescendo treinando ao lado de Takuya, Minato sabia muito bem quais eram os hábitos de treinamento de Takuya. Nem mesmo Kakashi, aluno de Takuya, escapou do regime duro de Takuya. E Minato, apesar de ser um prodígio, também não foi exceção. Ele tinha sido alvo das implacáveis sessões de sparring de Takuya inúmeras vezes. Minato frequentemente acabava gemendo após uma sessão de treinamento intenso. Embora o treinamento fosse excruciante, ele inegavelmente melhorava os instintos de combate e afiava a experiência de batalha necessária. Entendi. Vamos começar então. Minato assentiu após ouvir o resumo de Kakashi sobre seu treinamento típico. Com as instruções adicionais de Takuya, Minato tinha uma ideia clara de onde começar. Sua tarefa era treinar Kakashi em velocidade de reação, tanto em ataque quanto em defesa, focando em melhorar essas habilidades fundamentais. O treinamento estava prestes a ser duro, e os próximos dias de Kakashi seriam extenuantes. Diferentes métodos de treinamento fizeram Kakashi sentir como se estivesse quase perdendo a cabeça. Ele simplesmente não conseguia entender como os reflexos de um humano podiam ser tão assustadoramente afiados. O treinamento de Takuya focava principalmente em sparring. Ele tinha Pakura ajudando para dar a Kakashi a experiência de enfrentar um oponente avassalador, ensinando-o a se adaptar a situações de alto risco. Desde que se tornou aluno de Takuya, o caminho de Kakashi divergiu completamente do de seus colegas. Sua força, experiência em combate e capacidade de suportar pressão superavam em muitos de seus colegas de classe. Enquanto outros ainda estavam lutando com o básico, Kakashi já estava se tornando um jovem shinobi formidável. Quando a maioria das crianças ainda estava aprendendo a refinar chakra ou lutando com jutsus básicos como a técnica de substituição, Kakashi estava recebendo treinamento e instrução direcionados. Quando outros ainda não tinham cumprido os requisitos de graduação, Kakashi já estava batalhando com oponentes fortes para aprimorar suas habilidades, acumulando experiência e se afiando. Seu ponto de partida foi totalmente diferente daquele de seus pares. Classe, Kakashi tirou uma licença, o professor anunciou. Recentemente, ele estará treinando com Minato Namikaze, o flecha amarelo da vila, e é por isso que ele não estará frequentando as aulas. A ausência de Kakashi não passou despercebida, e os alunos ficaram curiosos sobre o porquê de ele não ter aparecido. Ao ouvir a explicação do professor, muitos alunos gemeram de frustração. Professor, isso é tão injusto, gritou Obito Uchiha frustrado. Por que Kakashi treina com o professor e nós não? Nós todos ainda estamos na escola também. Obito invejava Kakashi profundamente. Primeiro, Kakashi tinha Takuya como seu professor, e agora ele estava aprendendo com Minato Namikaze? Como isso poderia ser justo? Não era só Obito, muitos colegas de classe tinham inveja das oportunidades extraordinárias de Kakashi. O pai de Kakashi era uma figura bem conhecida na vila, e seu professor era Takuya, o gênio mais forte de sua geração. A chance de treinar com um shinobi famoso como Minato era algo que o resto deles só podia sonhar. Mesmo Azuma Sarutobi, o filho do Hokage, não teve esse tipo de privilégio. Sim, professor, mas alguns alunos concordaram. Também queremos treinar com Jonin Minato Namikaze. Já chega. Todo mundo fica quieto. O professor rugiu, veio assaltando na testa. Ele bateu na mesa com um estrondo retumbante. Obito, Azuma, se vocês não querem ficar na aula, então fiquem lá fora no corredor e deixem os outros estudarem. Claro que Kakashi foi escolhido. Ele tem um pai famoso, pensou o professor. E você? Mesmo que você faça isso, não significa que Takuya aceitaria você. Kakashi estava recebendo esse treinamento especial de Minato porque Takuya pediu para ele ajudar. Você tem um professor assim? A bronca do professor silenciou os alunos turbulentos, mas ao olhar para seus rostos mal-humorados, o professor não conseguiu deixar de se sentir impotente. A ausência de Kakashi havia perturbado o clima da sala de aula, e agora era seu trabalho administrar isso. Suspiro, pensou o professor, vou relatar isso ao escritório do Hokage mais tarde. Se isso continuar, vai ser um problema para os outros alunos. O professor é tão tendencioso. Obito murmurou ao sair, com a mochila pendurada nos ombros. Ele estava completamente inconsciente de que alguém o seguia secretamente, olhos escondidos, observando cada movimento seu. O Zetsu Negro estava fazendo tudo o que podia para manipular os eventos a seu favor, procurando um sucessor para substituir Madara Uchiha e identificando um jovem Uchiha ingênuo. Obito parecia o candidato perfeito. Mas embora Zetsu tivesse encontrado seu alvo, ele ainda precisava descobrir como manipular Obito efetivamente. Enquanto isso, o professor de Kakashi não era o único a tomar conhecimento. Depois das aulas, o professor foi imediatamente ao escritório do Hokage para registrar suas reclamações e preocupações. Senhor Hokage, senhora Tsunade, começou o professor, embora possa ser um assunto privado de Takuya ter aceitado Kakashi como seu aluno. Isso agora está causando uma perturbação significativa para os outros alunos. As crianças estão todas com inveja de Kakashi, invejando-o por ter um professor tão bom e até mesmo por ter a chance de treinar com outro shinobi de elite na vila. Eu nem sei mais como explicar as coisas para essas crianças. TCH. Que tipo de absurdo é esse? Tsunade pensou consigo mesma, visivelmente nada impressionada. E daí se algumas crianças têm professores melhores que outras? Se você quer um professor forte, encontre um. O que isso tem a ver com os instrutores da academia? Não era como se nada disso fosse obra deles. Tendo crescido se beneficiando dos privilégios de ser uma senju, Tsunade não sentiu nenhuma simpatia pela situação. Este não seria um problema fácil de resolver. Após tossir levemente, o terceiro Hokage se virou para o professor. Kakashi se tornou aluno de Takuya por causa de um pedido particular feito por Sakuma Taki. Foi isso que facilitou. Quanto ao Minato treinar Kakashi, eu não sabia. Tsunade, você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, a aluna de Jiraiya, Kushina, mencionou isso para mim, Tsunade respondeu, estreitando os olhos para o terceiro Hokage.
Minato e Navaki acabaram de retornar para a vila, e como Takuya estava ocupado, ele confiou a Minato o treinamento de Kakashi. Mas professor, você também não providenciou que os Jonin de elite fossem mentores de Azuma quando ele era mais jovem? E agora Azuma está aqui causando uma comoção. Obito e Azuma foram os dois últimos que tinham algum direito de reclamar. Obito era do clã Uchiha. Havia escassez de Jonin no clã Uchiha? Os Uchiha compunham quase 1/10 dos Jonin de Konoha. Se nenhum deles se ofereceu para treinar Obito, talvez isso fosse uma indicação de suas próprias limitações. Afinal, a reputação de Obito como o idiota da classe se espalhou por toda parte, que Jonin Uchiha que se preze iria querer enfrentá-lo. E então havia Azuma. Não havia escassez de Jonin capazes do clã Sarutobi também. O garoto já havia recebido mentoria especial, mas apesar de todas as oportunidades, ele simplesmente não estava correspondendo às expectativas. Em vez de melhorar a si mesmo, ele estava mais interessado em agir como algum tipo de líder de gangue ou delinquente. E agora, vendo outra pessoa ter uma boa oportunidade, ele não conseguia lidar com isso? Tosse, tosse. O terceiro Hokage forçou uma tosse, sinalizando apressadamente para Tsunade deixar o assunto de lado. Chega, não diga mais nada, sua expressão parecia implorar. Já era embaraçoso o suficiente. Ele havia arranjado a melhor educação possível para Azuma, e ainda assim tudo que isso levou foi a um filho delinquente. Algo que foi um tapa na cara da reputação de Hiruzen Sarutobi. Capítulo 440. Quer os reforços da Vila da Areia venham ou não, estamos lutando às cegas. Desde muito jovem, recebendo a melhor educação, mas crescendo para se tornar um delinquente de rua, tal resultado seria inaceitável para qualquer um. Foi um tapa direto na cara de Hiruzen Sarutobi. Após a interrupção de Tsunade, o assunto foi simplesmente encerrado. Alguns problemas nem mesmo o terceiro Hokage conseguiu intervir diretamente para resolver. Tudo que o professor podia fazer era tentar esclarecer os alunos e evitar que eles desenvolvessem um sentimento de inveja em relação aos outros. Quanto a outras medidas, não havia muito que alguém pudesse fazer. Nem mesmo o Hokage poderia ordenar que alguém não aceitasse um aluno ou proibi-lo de treinar seu discípulo. Especialmente Hiruzen Sarutobi, que também desfrutou de uma educação privilegiada desde a infância, não era seu lugar restringir tais oportunidades. No final das contas, o assunto terminou de forma inconclusiva, com apenas Tsunade resmungando: Sensei, Azuma tem alguns problemas sérios. Não importa o quão ocupado você esteja, você deveria reservar um tempo para se importar com a criação dele. O velho rosto do terceiro Hokage ficou vermelho de vergonha, e enquanto fumava seu cachimbo, ele jurou: eu vou falar com Azuma. O garoto realmente tem sido muito indulgente ultimamente. Recebendo esse golpe metafórico enquanto estava no escritório e perdendo a reputação, o terceiro Hokage decidiu sair mais cedo naquele dia e foi para casa ter uma conversa franca com seu filho. Naquela mesma noite, Azuma recebeu a atenção amorosa de seu pai, na forma de uma boa bronca. Enquanto isso, Orochimaru e Danzo nunca imaginariam que Takuya já havia designado Minato para começar a investigar sua instalação secreta de pesquisa subterrânea. A instalação não poderia estar muito longe da vila, com esforço suficiente, eles eventualmente a localizariam. Takuya não acreditou por um momento que um Kakashi mais jovem e menos experiente pudesse encontrá-la na linha do tempo original, mas alguém como Minato, com sua técnica do deus voador do trovão, não poderia. Se descobrissem o rastro das serpentes brancas, eles teriam certeza de que o local que estavam procurando estava próximo. A guerra não pararia apenas por causa de algumas reviravoltas inesperadas. Quando a guerra chegou ao fim, as forças da Vila da Areia recuaram para a Terra do Vento, retornando à sua vila. Com o apoio de Chiyo, Hasa rapidamente ascendeu para se tornar o quarto Kazekage da vila no menor tempo possível. A guerra relativamente breve havia acabado completamente com o espírito de luta da Vila da Areia. Até mesmo Hasa havia perdido sua antiga vantagem. Pior ainda, ele tinha acabado de assumir o cargo, mas já tinha que deixar os assuntos da vila para trás, e antes mesmo de poder estabilizar sua própria posição, ele foi forçado a se aventurar no deserto em busca de minerais preciosos. Embora a Vila da Folha tivesse renunciado às reparações de guerra para a Vila da Areia, eles ainda tinham dívidas significativas, dívidas que Hasa, como Kazekage, tinha que pagar. Com os problemas financeiros da vila, Hasa se viu seguindo os passos do terceiro Kazekage, tornando-se um mineiro profissional. Felizmente, Hasa aprendeu muito com os esforços do terceiro Kazekage, e se tornar um minerador habilidoso era apenas uma questão de tempo. Enquanto Hasa se ocupava com mineração, Chiyo liderou uma unidade de 1000 homens para a Terra do Fogo para ajudar a Vila da Folha contra a Vila da Névoa. O terceiro Hokage tinha suas próprias considerações, mas essas ações deixaram Orochimaru preso em uma situação embaraçosa. Os reforços não entraram na Vila da Folha, mas foram escoltados através da Terra do Fogo diretamente para as linhas de frente por um esquadrão de Anbu enviado pelo terceiro Hokage. Os reforços chegaram, e agora Orochimaru enfrentava a dor de cabeça de onde posicionar essas tropas. O aspecto mais preocupante era que a própria Chiyo estava liderando os reforços, e ela não era alguém que Orochimaru pudesse manipular facilmente. Essa guerra com a Vila da Névoa parece que vai ser difícil de vencer, Chiyo murmurou assim que chegou ao acampamento costeiro. Depois de ganhar uma compreensão geral da situação atual, ela conseguiu analisar o estado da guerra. A batalha foi caótica com a Vila da Névoa agindo como cães raivosos, desgastando sem pensar as forças da Folha. Não havia estratégia envolvida, nenhum plano de batalha coerente, apenas ondas infinitas de ataques. O terceiro Mizukage perdeu a cabeça? Chiyo se perguntou. Quem luta uma guerra como essa?
Suas dúvidas não duraram muito, pois Orochimaru enviou alguém para convidá-la ao posto de comando para uma reunião estratégica. Já que ela havia trazido as tropas de elite da Vila da Areia para ajudar a Folha, Chiyo não tinha intenção de causar problemas. No entanto, assim que ela entrou no posto de comando, ela sentiu que algo estava errado. Além de Orochimaru e Jiraiya, havia apenas um punhado de Jonin presentes. O número de participantes parecia especialmente pequeno. Por favor, sentem-se, Orochimaru convidou, e Chiyo sentou-se em frente a Jiraiya. Sem esperar Orochimaru falar, Jiraiya tomou a iniciativa de explicar. Peço desculpas se isso parece pouco impressionante, mas a situação no campo de batalha é bastante caótica. A estratégia de combate da Vila da Névoa é muito peculiar, forçando-nos a enviar muitos dos nossos shinobi disponíveis para lutar. Portanto, apenas alguns puderam comparecer a esta reunião. Chiyo assentiu, mostrando sua compreensão. Embora tivesse acabado de chegar e não tivesse reunido muitas informações ainda, ela decidiu oferecer sua visão. A guerra entre a Folha e a Névoa é realmente uma bagunça. O campo de batalha se estende por todo o litoral, sem nenhuma estrutura discernível. Exatamente como você disse, a guerra se transformou em caos, Orochimaru disse com um sorriso, retomando a conversa. Isso tudo é por causa das táticas da Vila da Névoa. Nós da Folha fomos forçados a essa confusão. Por favor, dê uma olhada, Orochimaru continuou, espalhando o mapa recente sobre a mesa. Chiyo ficou atordoada ao ver os vários círculos vermelhos representando posições inimigas desenhados por todo o mapa. Isto é um caos completo. Até mesmo alguém tão experiente quanto Chiyo não pôde deixar de se maravilhar. A situação ficou tão desorganizada o tempo todo, ela perguntou. Ela já tinha visto campos de batalha caóticos antes, mas esse nível de desordem era a primeira vez. Por um momento Chiyo nem sabia como criar estratégias. Com as táticas imprevisíveis da Vila da Névoa, qualquer plano seria inútil, já que as forças da névoa simplesmente não se envolveriam. As coisas têm sido assim desde que o terceiro Mizukage veio pessoalmente para as linhas de frente, lamentou Orochimaru. Ele sentia falta de Yagura, e quando Yagura estava no comando, havia táticas e contra-táticas, manobras inteligentes e disputas estratégicas genuínas. Mas depois que o terceiro Mizukage assumiu o comando, não havia nada, nenhuma estratégia, apenas ondas infinitas de ataques. Era como se as forças da névoa estivessem determinadas a esmagá-los por pura força bruta. Orochimaru gesticulou em direção ao mapa, continuando, tentamos cortar as linhas de suprimento da Vila da Névoa, dificultando o transporte para eles. Mesmo que eles tenham vários navios de guerra, a logística continua sendo um desafio, e nós destruímos uma quantidade significativa de seus suprimentos. Ainda assim, a Vila da Névoa não mudou sua abordagem. É quase como se Chiyo começou. Eles estão decididos a levar isso até o fim, Orochimaru concluiu seu pensamento. Chiyo estava relutante em aceitar, mas era a realidade, e Orochimaru assentiu frustrado. Então, sobre nosso shinobi da Vila da Areia? Chiyo perguntou cautelosamente. Orochimaru abriu bem os braços. Eles terão que ser mobilizados assim como nossas forças, posicionados em várias zonas de batalha. Era impossível manter os reforços no acampamento. Não só havia o risco de vazamentos de informações, mas se a Vila da Areia os traísse e se unisse à névoa, isso significaria um desastre para Orochimaru. Distribuir todos eles em um só lugar também não era viável. Como todas as opções eram problemáticas, Orochimaru decidiu não pensar muito. Ele deixou a decisão para Chiyo. Nossa distribuição é como é. Nossas próprias forças estão lutando dispersas e descoordenadas. Seus reforços da Vila da Areia enfrentarão o mesmo. Veja se você consegue trabalhar com isso.